Fala galera, beleza? Guimana na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1. Pessoal, na aula de hoje nós vamos resolver o exercício que eu deixei para vocês lá no finalzinho da aula passada. E é óbvio, né? Você tem que ter assistido a aula passada para você entender os conceitos que eu vou passar nessa aula. E o exercício é exatamente esse que vocês estão vendo aí na nossa tela, e eu não vou me contentar apenas em resolver esse exercício. Eu vou passar para você uma receitinha de bolo, um tutorial, um passo a passo para você resolver os probleminhas desse tipo, né, de circuitinhos elétricos RLC segunda ordem com fontes, porque já adianto para você, pessoal, até o final do curso, esses probleminhas eles vão nos atormentar. Então é muito importante que você preste atenção nessa aula. Beleza, ó, antes da gente começar a resolver, vamos só filosofar um pouquinho a respeito desse sisteminha. Então isso aqui é um circuitinho elétrico, né? Essa expressão não foi passada do circuito, é só uma expressão matemática, uma equação diferencial, mas a gente já subentende que é de um circuitinho elétrico RLC de segunda ordem com fontes, né? Porque provavelmente a gente está calculando alguma grandeza lá no circuito, por exemplo, uma corrente, e aí caímos nesse sisteminha que vocês estão vendo nesse exato momento. E aí, provavelmente, pessoal, isso aí é um circuito elétrico com fontes. Como é que eu sei isso? Porque o lado direito da minha expressão matemática é diferente de zero. E vejam que o número que está ali, o termo que está do lado direito, é um valor contínuo. Então, muito provavelmente, a fonte que está alimentando esse circuito é uma fonte contínua. Lembra que esse cara aqui, genericamente, era o nosso Q de T? Nesse caso não é Q de T, né? Seria só um Q, porque é um valor constante, não depende do tempo. Mas, enfim, esse Q de T está ligado diretamente com a fonte que está alimentando o nosso circuito. E aí o problema, o que ele faz para a gente? Ele dá as condições iniciais, na verdade ele dá uma informação da função e uma informação da derivada da função, são as duas informações que estão ali em vermelho, e pede para você determinar com base nisso e na equação diferencial quem é o I de t, nesse caso, ó, quem é o I de t. E antes da gente resolver, pessoal, eu vou passar para vocês o memorial de cálculo, vou pedir gentilmente para que você anote isso. A aula vai ficar um pouquinho mais longa, reconheço, mas eu estou priorizando a qualidade da aula para que você mande super bem na sua prova. Então tá aí o memorial de cálculo, eu sempre chamo de passos para o sucesso. Se você memorizar isso, é claro, com muito treino e esforço, né, você tem que fazer bastante exercício, você vai ficar craque nesse tipo de exercício aí e vai mandar super bem na sua prova. Tá bom? Vamos lá, qual que é o memorial de cálculo? E aqui ressalta-se, tá? Eu estou trabalhando com X ao invés de I, que o X é uma maneira genérica da gente representar, tá? Mas aí depois a gente volta para I, que é a nossa incógnita, a nossa variável, a nossa função é o I, né? Mas acredito que ninguém vai ter problema com fazer confusões com relação a isso. Então vamos lá, qual que é o memorial de cálculo? E aí, pessoal, é sempre, tá? Siga exatamente nessa sequência que eu estou mostrando para vocês, que você vai se dar muito bem. Primeiro passo, você vai encontrar o XF de t. Quem que é o XF de t? XF de t é a resposta forçada do seu problema, que depende da fonte. A resposta forçada, ela tem o mesmo padrão da fonte. Por exemplo, se a fonte é uma senoide, a resposta forçada também será uma senoide. Se a fonte é contínua, a resposta forçada também vai ser contínua. E para isso, pessoal, o que a gente costuma fazer? A gente olha uma tabelinha. Esses valores são tabelados, né? Por exemplo, imagino que na tua prova o seu professor te passe isso. Se não passar, infelizmente, você vai ter que memorizar essa tabela, que é mais ou menos essa tabelinha. Eu peguei aí uma tabelinha com as principais entradas, né? Já mostrei isso nas aulas anteriores, não custa nada mostrar de novo. Então vamos pegar um exemplinho, ó. Vamos pegar uma fonte que está alimentando um determinado circuito. Imagine que a fonte tem esse formato, que eu estou destacando em rosa aí para você no cantinho esquerdo da tela. K vezes seno de ômega t. E aí, com base na fonte, se a fonte tem esse tipo de entrada, é uma senoide, a resposta forçada, como ela segue a fonte, ela vai ter esse formato aqui, que também é uma senoide. A gente costuma escrever isso aqui em circuitos 1 como uma soma de senos e cossenos. Reparem, né, que tem duas constantes, eu tenho duas constantes nesse caso, para esse tipo de entrada específica, A e B, e são essas constantes que você vai ter que determinar fazendo análise, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Notem mais uma vez, né, que se eu tenho lá uma fonte com uma excitação na frequência ômega, frequência angular ômega, na resposta forçada é esse mesmo ômega que aparece, que eu estou destacando ali para vocês. A mesma coisa vale para a entrada do cosseno, a mesma coisa vale para a exponencial, se vocês olharem aqui embaixo também, ó, se a entrada for exponencial com uma constante k qualquer, vezes e elevado a vezes t, esse a vai ser conhecido para a gente, a resposta forçada
ela vai ter esse mesmo A aparecendo aqui na exponencial, tá? Multiplicando o tempo, é o mesmo tipo de excitação, tá, pessoal? Então, mais ou menos, essa é a ideia. Tem outros tipos de entrada também, tem a entrada contínua, acabei me confundindo aqui também, ó. Se eu tiver uma entrada, uma fonte, aqui fonte é sinônimo de entrada, tá, pessoal? Acho que você já deve ter identificado isso, mas só para ressaltar bastante. Então, vamos lá. Se a fonte ou a entrada for uma entrada do tipo K, então a resposta forçada vai ser uma constante que eu chamei lá de A. E é exatamente esse tipo de caso que nós vamos ter no probleminha que nós vamos resolver daqui a pouco, né? Mas tudo bem, esse é o primeiro passo. Olhei a tabela. E aí, quando eu olhar a tabela e identificar o tipo de resposta forçada com a qual eu vou ter que trabalhar, eu vou pegar essa resposta forçada, e é a boa notícia, né? A resposta forçada, ela satisfaz a equação diferencial do meu problema. O que eu faço? Eu volto para a equação diferencial, nós vamos fazer isso daqui a pouco, e substituo a resposta forçada x de t na equação diferencial do meu problema, e aí eu encontro aquelas constantes que nós vimos na tabelinha anterior. Então eu pego lá o xf de t, que é a resposta forçada, e volto na equação diferencial. E aqui, para quem não sabe, ó, EDO é a abreviação para equação diferencial ordinária. Beleza, pessoal, esse é o primeiro passo. Você vê que é bastante coisa, né? Mas aí, aos poucos, né, com o tempo, acredito que você vai pegando o jeito, assim como foi comigo. Eu tinha bastante dificuldade nessa parte da matéria quando eu estava lá na graduação. Mas enfim, segundo passo, encontrar a resposta natural. Como é que eu encontro a resposta natural? Eu pego a equação diferencial do problema e igual a zero. Portanto, eu tenho a homogênea associada. Na homogênea, pessoal, eu vou conseguir encontrar quem é o alfa e quem é o ômega zero, os parâmetros lá na minha resposta natural, que nós encontramos exaustivamente até em aulas anteriores, nos exercícios, aquele mesmo papel que nós fizemos anteriormente. E com base no alfa e no ômega zero, eu defino o tipo de solução. Lembra que eu tenho 3 casos? Sobreamortecido, amortecimento crítico e subamortecido? Perfeito. E aí, pessoal, eu encontro o padrão da solução. Por exemplo, vamos pegar um padrão aqui da resposta do primeiro caso, o sobreamortecido. Qual que é o padrão de solução da resposta natural para o primeiro caso? É esse aqui, não é? Ó, vamos escrever ele aqui bem rapidinho. A1 vezes E elevado a S1 vezes T mais A2, vamos colocar aqui embaixo, ó, mais A2 vezes E elevado a S2 vezes T. Esse é o padrão da solução. Perfeito. E aí eu vou calcular as constantes agora, essas constantes, porque eu tenho que calcular, né? A resposta natural ela vai ficar incompleta se eu não calcular essas constantes A1 e A2. E agora, no segundo passo, eu não vou fazer esse cálculo, eu vou deixar assim mesmo. E aí daqui a pouquinho a gente vai fazer o cálculo, eu vou mostrar para vocês como que isso se dá. Deixa eu só pegar por hora e vou dar um Ctrl X aqui só para copiar, que daqui a pouquinho a gente vai usar esse padrão. Beleza, executei o segundo passo, encontrei o formato, digamos assim, da minha resposta natural. Agora eu vou usar o passo 3. Qual que é o passo 3? O passo 3 é a resposta completa. Eu vou dizer que a resposta completa, que é o x de t, que é exatamente o cara que eu quero, né, num circuito com fontes, o x de t é dado pela soma entre a resposta natural, a soma da resposta natural, mais a resposta forçada. Em outras palavras, eu vou ter algo parecido com isso, pessoal. Imaginem que a sua resposta natural é a resposta natural do primeiro caso. Vamos pegar como, por exemplo, o primeiro caso. Então você vai ter algo assim, ó, voltando à nossa expressãozinha, vai ter algo assim, não vai? A1 vezes E elevado a S1T, mais blá, 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 e tudo isso mais, ó, vou colocar até em vermelho para a gente enfatizar um pouquinho mais, no cantinho em vermelho, ó, no cantinho direito da tela, mais o xf de t que eu calculei lá no passo 1. Não era isso? Beleza, essa é a minha resposta completa. Fechou. Agora, já que eu tenho a minha resposta completa, agora sim eu vou calcular as minhas constantes arbitrárias aqui da resposta natural, ó, que são as constantes A1 e A2. E como é que eu calculo essas constantes? Como é que eu calculo A1 e A2? Eu vou para o passo 4. O passo 4 é fazer o quê? Eu aplico as informações da função e da derivada da função na resposta completa. Exatamente, ó, eu aplico essas informações na resposta completa, que é a resposta natural mais resposta forçada, e com base nisso eu consigo aplicar, encontrar as minhas duas constantes A1 e A2. Então é por isso que eu coloquei nesse passo 4, ó, aplicar x0 de t e dx0 de t, que é a derivada, né, no instante zero com relação ao tempo, e eu aplico essas informações na função x de t, ó, na resposta completa, e não apenas só na resposta natural, como nós fazíamos lá quando nós estávamos analisando os circuitos elétricos RLC de segunda ordem sem fontes. Inclusive, lá estava certo, né, pessoal? Por quê? Porque
Quando o circuito não tem fonte, a resposta completa é a própria resposta natural. Se o circuito é sem fontes, eu não tenho uma fonte alimentando o circuito, então não tem resposta forçada. A resposta completa é a própria resposta natural. E eu espero que isso tenha ficado claro, tá, pessoal? Esses são os 4 passos para que você tem que aplicar para resolver esse tipo de problema. E agora sim, vamos lá, vamos resolver o nosso exercício, começando pelo primeiro passo, que é a própria resposta forçada. A resposta forçada, pessoal, se vocês olharem, eu já chamei ela de cara de IF aqui. Por que eu chamei de IF e não de IF de T? Poderia ter colocado a abreviação com o tempo, né? A dependência com o tempo. E é muito fácil. Se a resposta forçada ela depende da fonte, quando eu olho para o meu problema, se vocês olharem aqui para o meu probleminha, o lado direito da expressão, que tem a dependência da fonte, é um valor contínuo. Se esse cara é contínuo, é porque a resposta forçada também vai ser um valor contínuo. E é por isso que eu não coloquei o IF aqui como um IF de T, eu coloquei como um valor constante apenas. E vale destacar que esse IF satisfaz a equação diferencial do meu problema. Se vocês notarem bem, né, para quem é bem observador, eu já troquei o I por IF na minha expressão, onde eu estou marcando aí para você. Tá bom, pessoal, qual que é o tipo de solução, qual que é o tipo de resposta forçada que eu tenho? É fácil, é só voltar para minha tabelinha ali em cima, ó. E aí a aula vai ficar bem longuinha mesmo, não tem jeito, eu estou priorizando a qualidade aí para você. Dá uma olhada, é o último tipo de entrada, vejam o que eu estou destacando aí para você, ó. A fonte é uma constante, então a resposta forçada também será uma constante. Eu vou dizer que o IF, nesse caso, é igual a A maiúsculo, e o objetivo é encontrar esse A. Vamos lá, vamos fazer esse cálculo, que é bem fácil, inclusive. Eu vou dizer aqui para gente que o IF é igual a A. Vejam qual que é o passo, né, pessoal? Eu vou pegar o IF e vou substituir na minha equação diferencial e logo de cara eu identifico que eu tenho uma derivada segunda desse IF e uma derivada primeira e, obviamente, então eu tenho que encontrar a derivada segunda e a derivada primeira, que inclusive é muito fácil, né, pessoal? Qual que é a derivada de uma constante? É fácil, eu não preciso nem fazer conta. A derivada de uma constante é zero. Então vai anotando aí no seu caderno, ó. O D e F, a derivada de primeira ordem, deixa eu anotar aqui bonitinha pra gente. A derivada de primeira ordem, D e F de T, vale zero. E aí eu vou ser bem preguiçoso e vou dar um copy-paste aqui e já vamos puxar a derivada de segunda ordem também, que também vai valer zero, inclusive. Vamos escrever aqui, ó, D2IF, DT2 é igual a zero. Beleza, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses 3 termos e vamos substituir na equação diferencial do problema. E olha só que fácil que ficou, pessoal. Vamos fazer bonitinho aqui, ó. Ficou da seguinte forma. 0 mais 2 vezes 0 mais 5 vezes IF. Vamos escrever bonitinho. E isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 10. E aí... Ah, IF não, perdão, né? A gente falou que IF era igual a A, perdão. Vamos só substituir pela maneira formal. Ó. IF é igual a A. Então vamos trocar por A na nossa equaçãozinha diferencial. Substituindo na equação diferencial. Então ficou assim, ó, me perdoem. 5 vezes A, e isso aqui é igual a 10. E aí, fazendo o cálculo, pessoal, muito fácil. 5A é igual a 10, A é igual a quanto? A é igual a 2. E, portanto, daqui a gente já tira claramente que o IF, que é a resposta forçada do meu problema, o IF vale quanto? O IF é igual a 2. Pronto, primeiro passo, mais do que resolvido, muito simples de ser feito. É o passo, assim, o exercício é fácil, né, pessoal? Um exercício com fontes contínuas. Obviamente, se fosse uma fonte senoidal, não seria tão fácil como esse caso. Inclusive, nós já resolvemos, acho que em aulas anteriores, fontes senoidais, né? Dá um certo trabalhinho para resolver. Mas, enfim, vamos continuar fazendo a nossa análise. Perfeito, calculamos o IF, que é a resposta forçada. Vamos agora calcular o IN de T. IN de T agora sim, né? Eu tenho que representar a dependência do tempo. E é exatamente o que eu fiz para vocês. Ó. É a mesma equação diferencial, porém com o lado direito igualado a zero. Equação diferencial homogênea, né? É a homogênea associada à equação diferencial do problema. E vejam que eu já troquei o I por IN. Já fiz isso aqui, que é o procedimento mais formal para que nós possamos resolver. Tá bom, pessoal, já está no formato. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o alfa e o ômega zero desse circuito. Vamos fazer isso? Lembra que na frente da derivada primeira aparece 2α? Vamos escrever aqui, ó. Esse 2 aqui é igual a 2α, não é? Se 2 é igual a 2α, é porque α é igual a 1. Já encontramos o nosso primeiro parâmetro. E aqui na frente da função, ó, esse 5. Quem que é esse 5? Esse 5 é ômega zero elevado ao quadrado. Não é verdade? Se esse cara é ômega zero elevado ao quadrado, quem que é o ômega zero? O ômega zero, vamos escrever aqui no cantinho direito da tela, o ômega zero, ele vale quanto? Ele vale
raiz quadrada de 5. Esse cara é raiz de 5. Eu não coloquei as unidades, tá? Mas unidade do ômega zero é radianos por segundo, unidade do alfa é Nepers por segundo, né? Lembra que o ômega zero é a frequência natural não amortecida e o alfa é o coeficiente de amortecimento do meu circuito. E nesse caso é fácil de observar, né, pessoal? O ômega zero ele é maior do que alfa. Ou, se você preferir, vamos escrever ali embaixo só para a gente formalizar, nós estamos num caso em que alfa é menor do que ômega zero. E quando o alfa é menor do que ômega zero, tem uma constantezinha além dessas aí que você precisa calcular, que é a constante ômega d, que é a frequência lá do seu cosseno e do seu seno, da terceira, é o terceiro caso, né, o caso subamortecido, que é aquele caso em que aparecem senos e cossenos. Quem que é o ômega d, pessoal? O ômega d ele é dado por essa relaçãozinha. Ômega d é a raiz quadrada de ômega zero elevado ao quadrado menos alfa elevado ao quadrado. E pode fazer essa continha? É fácil, né? Fazer a conta. Ó. Ômega zero ao quadrado é 5, alfa quadrado é 1, ficou raiz de 5 menos 1. Então dá raiz de 4 é 2. Portanto, o ômega d dá quanto? 2. E aí eu vou colocar a unidade aqui agora. Vai 2 radianos por segundo. Tá bom, como é que é o padrão dessa solução para que nós possamos representá-lo? Eu posso dizer então que o IN de T, vamos escrever aqui, ó, que a gente está falando da resposta natural agora, tem que tomar um certo cuidado com essas letrinhas. Quem que é o IN de T, pessoal? O IN de T tem aquele padrãozinho, ó, E elevado a menos alfa T, no caso o alfa vale 1, ficou E elevado a menos T, que multiplica quem? Que multiplica, aí eu vou demorar um pouquinho para escrever mesmo, vou tentar fazer uma letrinha bonitinha e ao mesmo tempo ser um pouquinho rápido. Vamos lá, ó, vai escrevendo aí no seu caderno. Então ficou B1 vezes cosseno de ômega dt, o ômega d vale 2, então ficou cosseno de 2t, mais B2 vezes o seno desse mesmo argumento. Ó. Então ficou B2 vezes seno de ômega dt, ou seja, seno de 2t. Fecha parênteses maior, e esse é o padrão da solução da resposta natural. Perfeito, pessoal, legal, ó. Chegamos no padrão da resposta natural, que é exatamente esse padrãozinho. E o que está faltando a gente calcular agora, pessoal? Estão faltando as duas constantes, as constantes B1 e B2. E como é que a gente representa essas constantes? É aí que está o negócio. Vejam que nós já calculamos a resposta forçada lá em cima e agora a gente obteve o modelo da resposta natural. Então eu já digo para você, ó, que a resposta completa, já vamos escrever a resposta completa aqui embaixo. A resposta completa ela é dada por essa expressão, não é? Ó? Ela é dada pela soma da resposta natural com a resposta forçada. E aí eu vou ser bem preguiçoso mesmo, vou pegar a resposta natural que a gente acabou de copiar e vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V nela aqui embaixo. Deixa eu só reduzir ela um pouquinho. Então tá aí a nossa querida resposta natural, mais a resposta forçada. Eu vou colocar a resposta forçada em vermelho. Quanto que era a resposta forçada mesmo? Ela valia 2, né? É um valor contínuo e pronto. Essa é a nossa resposta completa. Ó. Resposta completa é dada pela soma da resposta natural, só para a gente representar. Ó, esse cara aqui é o I, eu ia colocar X, tá, mas tudo bem. Ó. É o IN de T, resposta natural, e a resposta forçada é esse 2, que eu vou só colocar como um IF, e pronto, está calculado o modelo, né, o modelo do nosso exercício. Tá bom, como é que eu calculo agora essas duas constantes, B1 e B2, para que eu possa finalizar o problema? Agora é o seguinte... Tá lá o nosso... Só escrevi, já fiz isso a priori, né? Escrevi com uma letrinha um pouquinho mais bonita, exatamente o mesmo padrãozinho. Agora, pessoal, eu aplico a informação da função e a informação da derivada da função para que eu consiga encontrar as constantes B1 e B2. Nossa, falei demais aqui. Espero não estar falando muito rápido. Mas enfim, vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Eu tenho as duas informações. Ó. O I de 0 é igual a 2 e a derivada está ali embaixo. Vamos mexer primeiro nesse I de 0. O que essa expressão está me dizendo, pessoal? Está me dizendo que quando eu pego e coloco t igual a 0 nessa expressão grandona, o resultado dela é 2. Então eu vou usar essa informação. Eu vou dizer, portanto, que 2 é igual ao lado esquerdo da expressão, né? O I de 0, ó, I de 0 é igual a 2. E agora sim, do lado direito da expressão, eu vou trocar o t por 0. E aí a gente já vai fazendo meio que automaticamente. Isso aqui ficou e elevado a menos 0. E elevado a menos 0, dá e elevado a 0, que é 1. Portanto, isso aqui ficou 1. Vamos fazer passo a passo bonitinho aqui. Ó. 1 que multiplica B1 vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Isso aqui fica B1. Vamos escrever bem bonitinho, né, pessoal? B1 vezes 1. Mais B2 vezes seno de 0. Seno de 0 é 0. Portanto, aqui ficou B2 vezes 0. Legal. Mais 2. Não pode esquecer o 2 aqui, pelo amor de Deus. Hein? Esqueceu o 2 é caixão e vela preta, meu amigo. Você se fudeu. Desculpa aí a expressão. Beleza?
Tá bom, pessoal. Então tá aqui, ó. Dessa expressão a gente tira que 2 é igual a B1 mais 0, que é próprio B1 mais 2. Então ficou assim, ó. B1 mais 2. E daqui a gente tira claramente que B2 é B1, perdão, ó, eu me ferrando aqui. B1 é igual a 0. Perfeito, pessoal. Encontramos a primeira constante. Daqui a gente tirou que B1 é igual a 0. É só mandar o 2 para o lado esquerdo da equação. Zerou o 2 e, portanto, B1 é igual a 0. Perfeito. Esse é o primeiro passo. E o segundo, para encontrar a constante B2, que é o que é mais chato, eu tenho que olhar para a derivada da função. Qual que é o procedimento, pessoal? Eu vou olhar essa expressão. Ó. Eu não vou fazer isso nessa aula, porque eu já tenho uma aula própria que eu fiz esse cálculo, né, um cálculo chato. Você vai ter que pegar essa expressão I de t e derivar essa expressão e na derivada fazer o tempo valer zero. E aí, com base nisso, você vai encontrar o padrãozinho que eu vou mostrar para você agora. Vamos lá. Não tem grandes dificuldades, né? É probleminha de cálculo. A derivada da soma é igual à soma das derivadas, se você olhar. Então, a derivada dessa constante vai ser nula, vai ser zero. E a derivada desse termo, esse termo grandão, tem um valor, né? A gente já fez isso em aulas anteriores. Eu vou deixar o izinho aqui em cima, em algum lugar na tela, para você conferir esse cálculo. Essa derivada, fazendo a derivada e logo já, né, fazendo o tempo valer zero nessa derivada, você vai chegar nesse padrão, pessoal. Você vai chegar em menos alfa B1 mais ômega D B2. E é exatamente o que nós vamos colocar agora. Ó. Nós temos exatamente esse termo, quer ver? Deixa eu pegar rapidamente essa expressão, só para a gente colocar aqui para formalizar. Então, ó, eu tenho que a derivada da função, da função total ali em cima, avaliada em t igual a zero, ela dá isso aqui, ó, menos alfa vezes B1 mais ômega D vezes B2. Esse é o termo. Esse é o termo que nós estamos interessados em trabalhar. E ressalta-se, tá, pessoal? Essa derivada é a derivada desse termo aqui em cima apenas, ó. Desse termo aqui que eu estou marcando para você agora. E no caso, né, a derivada total deu exatamente esse termo, porque a derivada de uma constante, que é a constante 2 ali, é nula, obviamente. Mas se fosse um seno ou cosseno, pelo amor de Deus, tem que tomar muito cuidado. Ó. Se esse 2 aqui fosse um cosseno, por exemplo, aí teria a derivada lá, o menos seno, enfim, aparecendo mais coisas nessa expressão. Tudo bem? Beleza, então o que a gente vai fazer? Essa expressão, nessa expressão aqui, eu vou igualar ela, esse termo vermelho é igual a 4, ali, ó, esse termo vermelho é igual a 4, então nós temos que 4 é igual a menos alfa B1 mais ômega D B2. Vamos escrevê-lo aqui embaixo, só para a gente já fechar o nosso problema. Daqui eu tiro que 4 é igual a menos alfa, esse alfa era 1, né, se não me engano, então vai ficar assim, ó, menos 1 vezes B1, só que o B1 era 0, vamos escrever ali em cima, ó, o B1 a gente calculou no item anterior, né, a gente está ali em cima, inclusive, em azul, B1 é igual a 0, então ficou menos 1 vezes 0, que é igual a 0, mais ômega D, o ômega D era 2 vezes B2, e aí fica bem fácil fazer esse cálculo, né, pessoal? Ó, nós temos então que 2B2 é igual a 4, portanto eu tenho que B2 vale quanto? B2 é igual a 2, e pronto, finalizamos o nosso problema. E agora eu vou ser preguiçoso mais uma vez, vou pegar essa equação diferencial, a expressão temporal dessa possível corrente aí, né, o I de t do nosso problema, e vou colar aqui em cima. E agora vamos fazer as devidas modificações só para que nós possamos dar a nossa resposta. Muito bem, B1 era igual... Deixa eu ver quem que era igual. Peraí, deixa eu ver rapidinho. B1 é igual a 0, exatamente. B1 é igual a 0 e B2 é igual a 2. Então, ó, se esse B1 é igual a 0, se esse cara aqui é igual a 0, eu já vou fazer isso aqui imediatamente, tá, pessoal? Vou cancelar esse termo, né? Isso aí é igual a 0. Posso fechar esse parênteses também, ó, abrir, ou melhor dizendo, né? Só para igualar. E pronto, esse é o padrãozinho da solução. Vamos tirar o B2 dessa expressão e vamos colocar 2 aqui no lugar. E pronto, esse é o padrão da nossa expressãozinha matemática. E se você quiser deixar mais bonitinho, né, que a gente costuma fazer, escreva da seguinte forma, só para a gente fechar o nosso raciocínio. Nós temos que o I de t, então o I de t é igual a 2 vezes e elevado a menos t, então 2 vezes e elevado a menos t, vezes o seno de 2t, 2t, mais 2, e pronto. Nossa, só tem 2 nessa expressão, né? Mais 2, enfim, está aí concluído para a gente. Ó. Essa é a nossa resposta completa, dada, mais uma vez, pela soma da resposta natural, que é esse termo aí, ó, essa é a resposta natural do nosso problema, mais a resposta forçada, que está aí bonitinha para a gente, conforme eu já expliquei.
Beleza? Pessoal, exercício gigantesco. Espero de verdade aí que você tenha curtido o conteúdo. Se você aguentou até agora, você é de verdade um guerreiro ou uma guerreira. Um abraço e fiquem todos com Deus.